Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 19. Juízes 19. Eu vou ler inicialmente, irmãos, os versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram e comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ele ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fique até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dela, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que essa história impactante aqui, história muitas vezes tão densa, difíceis de talvez entendermos porque o povo de Israel passou por isso, mas importante para as nossas vidas, que nós possamos compreender isso neste momento, nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a ênfase do autor, desde o capítulo 17, é mostrar a falta de governo em Israel. Do mesmo jeito que ele inicia o capítulo 18, naqueles dias não havia rei em Israel, ele inicia exatamente com as mesmas palavras aqui no capítulo 19. A falta de governo vai fazer Israel cometer práticas que até então ela não tinha feito. Ela já tinha levantado ídolos indevidos. Qualquer ídolo, na verdade, é indevido. Mas ela já tinha feito isso no episódio lá do bezerro de ouro. Mas ninguém nunca tinha feito um santuário na sua casa, como fez Mica, para concorrer com o santuário do Senhor em Siló. E pior, uma tribo nunca tinha se rebelado contra o Senhor desta forma. A tribo só ter feito um santuário no norte para concorrer com o Senhor.
Agora, outra coisa que não se via em Israel, estranhamente, começando essa narrativa, é o levita e uma concubina. Um levita que tinha uma concubina. Já começamos a narrativa entendendo que não tem algo errado aqui. As divergências com a lei de Deus, elas são tantas nesse capítulo, irmãos, que o autor, como se fosse uma nota de rodapé, digamos assim, ele vai dizer no versículo 30, no último versículo desse capítulo. Acompanhe comigo. Quando termina essa narrativa, ele vai falar o que acontece aqui no 19 e no 30, ele vai dizer: todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram do Egito, da terra do Egito, até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Nunca nós vimos algo semelhante desde o dia que Deus libertou o povo do Egito. Então, diante disso, diante da singularidade do fato, do acontecimento desse capítulo, considerem isso, ponderem com outros sobre isso, levem isso em conta. Pensem comigo, logo depois, irmãos, a gente está em Gênesis 3, no pecado original. Como o pecado, após Gênesis 3, ele vai se manifestar de forma abrupta. Como o pecado é algo raivoso, é algo brutal na vida do ser humano. O homem peca e logo no capítulo 4 de Gênesis, nessa mesma família que pecou, nós já temos o primeiro assassinato. Depois desse assassinato, Caim é uma descendência maldita e a descendência santa é a descendência de Sete. E pensem comigo, do capítulo 4 ao capítulo 6, o mundo está tão violento que Deus decide acabar com a humanidade. Já do capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, do capítulo 6, os filhos de Deus se relacionaram com os filhos de Deus, né? Se relacionaram com os filhos dos homens. A descendência de Caim se relacionou com a descendência de Sete. E isso gerou homens violentos, a Bíblia fala. Homens violentos. A violência, ela entrou no mundo de uma forma tão brutal que Deus levantou Noé, construiu a arca e destruiu toda a humanidade. Quão rápido, quão fácil e rápido essa maldade ela se alastra. E aqui temos anos sem governo. Lembrem-se que aqui estamos em história antes da era dos juízes. Alguns anos aqui após a morte de Josué. O povo começando uma cadeia de pecados sem precedentes. Versículo 1, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando dos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Esse não é o mesmo levita da história de Mica. Esse aqui já é outro levita. Nós descobrimos na semana passada que o levita da história de Mica é o neto de Moisés, Jonatas, é o nome aqui que nos é dito. Mas agora eu tenho um outro levita de outra situação aqui. Apesar da história de Mica se passar em Efraim, porque ele era de Dan, mas estava em Efraim, o foco da história de Mica, capítulos 17 e 18, é a tribo de Dan em si. É como Dan irá se corromper diante do Senhor, construindo outro santuário. É assim que termina a história de Mica. Embora estejamos novamente em Efraim, e eu entendo que esse levita aqui, ele servia em Siló, na casa do Senhor, que ficava em Efraim. O foco
desta história não é a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim. O foco é onde, na volta, depois de pegar essa concubina, o levita irá passar a noite. Ele vai passar a noite na tribo de Benjamim. Então esse é o foco desses 3 capítulos, a tribo de Benjamim. Vamos ver que o destino do levita é esse. Ele mora em Efraim. Efraim fica ao norte. No meio, entre Efraim e Judá, eu tenho Benjamim. E Judá, ele vai para Judá porque ele vai até Belém. Essa concubina volta para a casa do pai em Belém, que fica em Judá. Então ele atravessa Benjamim, está em Efraim, ele atravessa Benjamim e vai pegar ela em Judá, lá em Belém. Então esse é mais ou menos o nosso mapa. Esse é o caminho mais perto. Ele precisa cruzar Benjamim. Não tem sentido ele arrodear Benjamim. Benjamim é uma tribo do Senhor. É o local mais seguro aqui para eu voltar para a casa dessa concubina. Temos aqui também, irmãos, no capítulo 19, um episódio muito parecido com o episódio de Ló, em Sodoma. A gente vai ver isso também. Dentro de Gibeá, uma cidade de Benjamim, vai acontecer um episódio muito parecido com o que aconteceu com Ló em Sodoma. Só que não estamos numa terra pagã. Esse é a maior problemática da narrativa, digamos assim. Não estamos falando de sodomitas. Estamos falando aqui do povo do Senhor. Estamos falando de uma tribo que foi separada pelo Senhor, a tribo de Benjamim. Homens sodomitas vão abordar Ló em Gênesis, especificamente Gênesis ali 19. Só que agora a igreja do Senhor vai abordar esse levita e a sua concubina. Comparando um pouco esse levita do capítulo 19, irmãos, com o levita que nós já vimos do capítulo 17 e 18, nós vimos que o que Jonatas queria, na verdade, era uma promoção pessoal. Ele saiu do lugar onde ele foi designado, que era em Judá. O levita dos capítulos 17 e 18 era de Judá. Ele foge e ele está em Efraim, e ele vê a oportunidade de ser um sacerdote de uma casa. Ele aceita. Depois ele vê a oportunidade de ser o sacerdote de uma tribo inteira, e ele aceita. Ou seja, ele queria no final, o que revela no coração dele é essa promoção profissional, digamos assim. Eu vou ser o levita de uma tribo. Mas aqui não. Aqui o estranho é a gente ver o levita com uma concubina. Quem era uma concubina, irmãos? Uma concubina era como se fosse uma esposa de segunda classe. Se você tinha uma concubina, você tinha uma esposa. E essa concubina, talvez, você poderia ter uma concubina por diversos motivos. Não que fosse permitido perante a lei de Deus. Mas culturalmente, você poderia ter uma concubina se você fosse um rei e aquela mulher que você se apaixonara não fosse de uma linhagem real. Então você casava com ela, às escondidas ali, ou num casamento mais reservado. Tinha rei que não tinha vergonha de casar com as concubinas. Então você casava com ela, porque ela não poderia ser a esposa oficial, mas você se apaixonara por ela. Então, por que não? Muitos reis casavam com concubinas. Ela é como se fosse uma amante, mas um amante oficial. Um amante que vai ter todas as regalias de casar com um rei. Um cidadão comum de Israel poderia casar com uma concubina também, se ele tivesse condições de sustentá-la, e ela não teria os mesmos privilégios da esposa. O que mais estranha aqui, Deus não é a favor de poligamia, Ele não é a favor de forma nenhuma. A gente vê grandes personagens da palavra de Deus, já no Antigo Testamento, sofrendo muito por causa de poligamia. O padrão é o padrão de Gênesis 2:24. É o padrão da família. Você deve se unir à sua esposa no singular e juntos vocês formarão uma só carne. Esse é um princípio bíblico. Não é porque Abraão aderiu à poligamia, Davi aderiu à poligamia, Salomão aderiu à poligamia, que a Bíblia está defendendo isso. Eles foram usados por Deus, mas a própria palavra de Deus não camufla os vários episódios que eles sofreram muito por causa de poligamia. Um cidadão de Israel praticar poligamia, ele estava pecando. Um rei em Israel praticar poligamia, estava pecando.
Mas aqui a situação é mais grave, porque eu estou falando de um levita com várias mulheres. Um homem aqui que, teoricamente, ele teria que entender da lei do Senhor. E ele teria que entender que esse princípio aqui, ele não podia ser usado. Muitos comentaristas vão dizer que não, ninguém menciona aqui uma outra mulher para esse homem. Ou seja, esse homem só tinha ela mesmo. Mas eu não creio nisso. Por exemplo, o texto muitas vezes ele vai chegar para a gente e vai tratar ela como uma esposa mesmo. Veja o versículo 3. Seu marido levando consigo o seu servo, veja, trata ele como marido dela, esposo dela. Mas eu não estou dizendo que ele não podia casar com a concubina, eu entendo que ele era casado com ela. Mas em muitos termos, biblicamente, e quando a gente vai para o original também, fala concubina, ela era concubina dele. E quem tem concubina tem uma esposa. A ideia é essa. E ao longo da narrativa, a gente vai ver a forma como esse homem trata essa mulher. Esse homem não trata essa mulher com a dignidade que ela merece, ou qualquer mulher merece ser tratada. Ele trata ela de fato como uma concubina, como esses homens costumavam tratar essas mulheres. Quantos homens Deus ele usou, como eu falei para vocês aqui, mas eles desagradaram ao Senhor com a prática da poligamia. Esse é um desses casos. Versículo 2. Porém, ela se irritou com ele e deixando-o voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante os 4 meses. E a gente entende que ela era de Belém, mas ela vai morar com ele em Efraim. Lembrando que ela está na casa do Senhor, ela está em Siló. Esse homem tem uma concubina em Siló, mas ela se irrita com ele e volta para a casa do seu pai. Ela vai fazer uma longa viagem para o sul. Ela está no norte, ela vai para o sul. Existe uma versão muito interessante desse versículo 2, que é a versão King James. Eu particularmente gosto muito da versão King James. Não é uma versão tão popular, mas olha o que é que diz a versão King James no versículo 2. Vai dizer assim, literalmente, abre aspas, e a sua concubina agiu como uma prostituta contra ele e foi-se embora para a casa do seu pai. Como assim? Agiu como uma prostituta contra ele. Na versão King James, é uma versão muito interessante e eu acredito ser a versão mais correta. Essa mulher traiu esse homem. Ela era uma concubina, ela trai esse homem. A Bíblia não nos fala o motivo, até porque a narrativa não exalta isso, ela não quer dizer, não quer adentrar muito sobre esse conflito. Mas houve um conflito ali que fez ela se irritar e trair ele, seja para chamar a atenção, seja porque ela não era a única esposa dele, por N motivos. Só que existe um pingo de dignidade nesta mulher, irmãos, creio eu. Por quê? Porque ela trai ele, como eu acredito que ela tenha traído, mas ela não vai viver uma vida de prostituição. Ela vai voltar para a casa do seu pai. Então existe um pingo de dignidade. Essa mulher, ela quer resgatar aí. Ela não vai, então agora eu vou viver como uma prostituta mesmo. Não, ela volta para a casa do seu pai, como eu disse, numa viagem longa para Judá. Ela não quer aquilo para ela. Ela não quer aquilo para ela. E outros detalhes, o texto vai nos dando vários detalhes sobre essa narrativa. Uma coisa muito interessante é que ela fica lá 4 meses até esse levita decidir pegar ela de volta. Ou seja, ela não tinha tanta afeição por esse levita assim. Depois de tudo isso, ele espera 4 meses para ir atrás dela. Talvez porque estava com saudade dela. Talvez porque ela o satisfizesse. Então, ali depois de 4 meses, bateu saudade. Eu vou lá pegar ela de volta. Ela não era tão importante assim como a gente acha. Por que eu entro nessas questões, irmãos? Porque o autor, ele está nos dando pistas e depois ele vai escancarar essa falta de amor que esse levita tem por essa mulher. Esse levita não ama essa mulher, não
Não se engane. O autor está dizendo, esse relacionamento não é um relacionamento bíblico. Dos versículos 3 a 8, a gente tem uma insistência muito grande do pai dessa concubina para que esse homem ficasse. É muito interessante isso. O autor, ele investe vários versículos, e a gente leu basicamente até o versículo 10, desse homem dizendo, fique mais um pouco, tome mais uma, e coma aqui, beba mais, coma mais, durma mais aqui. A insistência desse homem, desse pai dessa concubina, dele ficar, e ele ia só pegar ela e sair, mas agora ele passa 5 dias lá, de tanta insistência. Por que isso? Um comentarista, ele acredita que esse homem estava com medo de ser retaliado pelo que essa mulher fez contra esse homem. Lembremos, por exemplo, do que os filisteus fizeram com a noiva de Sansão, por causa de uma simples aposta ali. Ameaçaram, e depois, por outra coisa que Sansão fez no outro capítulo, foram lá e concretizaram. Veja como a mulher, ela não é protegida, a mulher, ela não é amada. Esse homem, ele está pensando somente nele, ele está pensando em, talvez ele queira se vingar, alguma coisa, então eu vou fazer o quê? Existe uma satisfação bem que exagerada, o texto faz questão de mostrar isso. Está fora do tom, está exagerado a insistência com que esse pai quer que esse levita fique. Como essa mulher, ela não era bem tratada. Ninguém pergunta à mulher, a concubina, se ela queria voltar com o levita. Ninguém pergunta a ela. O pai não pergunta, olha, você quer voltar? Se você não quiser, você não volta não. O levita não pergunta a ela. São 2 homens negociando a vida dessa mulher. E o que eles decidirem vai ser e pronto. Ah, Eduardo, mas esse é o contexto da época. Não pode livrar. Na época era assim. Mas esse não é o padrão bíblico, irmãos. Esse não é o padrão bíblico. Lembrem de Gênesis 24, quando Abraão está no final da vida dele, ele manda um servo lá ir atrás de Rebeca para casar com Isaac. Olha, vai lá. E ela só vai porque ela quer ir. No final da narrativa, a mãe até insiste para ela ficar, para ela não ir. E ela diz, eu quero casar com ele. E ela vai porque ela quer. A mulher tem que casar com o homem que ela quer casar. O homem tem que casar com a mulher que ele quer casar. Isso é um padrão bíblico, está lá desde o princípio bíblico de Gênesis. Você não tem que casar obrigado com ninguém. Aqui essa mulher, ela não é ouvida. O homem, ele só quer o interesse de ter essa mulher de volta, e o pai só não quer ser retaliado. Só existe interesse próprio aqui. Outro fato muito interessante, irmãos, e que me incomodou pregando nesses textos, desde o capítulo 17, eu vinha observando isso. E um comentarista, ele foi cirúrgico nisso aí. Esses personagens não têm nome. Repararam isso? Pouquíssimos personagens dessas 2 histórias que estamos vendo, capítulo 17 a 21, tem nome. Na verdade, até agora, eu só encontrei 3 nomes. Eu encontrei, e eu estou falando até o capítulo 19, tá? 20 e 21. Eu encontrei Mica tem um nome. Jonatas, que é o levita lá, neto de Moisés. E no capítulo 20 a gente vai ver um homem chamado Finéias, que era o sumo sacerdote da época. Então eu entendo que esses nomes é para a gente se situar. Finéias é para dizer, vocês estão antes dos juízes, depois da morte de Josué. É Finéias que é o sumo sacerdote. Então é importante a gente saber que Finéias está nesse contexto aqui. Mica, eu entendo que é justamente para dizer que ele é o oposto do que está acontecendo ali. O nome dele significa o oposto do que está acontecendo. Nós vimos que Mica é Micael, né? Ou Miqueias, que é quem é como o nosso Deus. E ele faz uma imagem de fundição para comparar, para dizer, eu acho que isso aqui é como o nosso Deus, a quebra do 2º mandamento. E Jonatas, que é o levita, que é o neto de Moisés, ele faz questão de dizer, é da linhagem de Moisés e está se corrompendo. Mas veja, aqui, o levita, a concubina, o pai da concubina, não tem nome esse pessoal.
a mãe de Mica, os vizinhos de Mica, os 5 espiões de Dan. É sempre assim. Os habitantes de Benjamim. Daqui a pouco vai entrar na narrativa um homem velho de Efraim. Esse é o nome dele, homem velho de Efraim. Não tem nome, ele não tem nome. Por que isso? E o comentarista vai dizer, ele vai dizer o seguinte, é porque essas pessoas estão sendo representadas através de classes. São classes de pessoas que estão sendo representadas aqui. E agora fica mais gritante, ele está dizendo o seguinte, olha, o levita representa os levitas. Os levitas se comportavam assim. Eles tinham mais de uma mulher. O pai de uma mulher se comportava assim, sem nem se preocupar com ela. As concubinas eram tratadas dessa forma. As mulheres eram tratadas dessa forma. Os habitantes de Benjamim, eles eram assim. É para mostrar, ele está representando uma classe de pessoas. Eram assim que esse povo, era assim que esse povo se comportava. Não havia governo, não havia rei em Israel. E aí chegamos no nosso segundo ponto, irmãos, que é o início da história de terror. Eu costumo dizer que esse capítulo é uma história de terror. Ele tem todos os elementos para isso. Veja o versículo 10. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passaremos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: venha, vamos a uma desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Eles saem daquela casa, da casa do pai e da concubina, depois de muita insistência, e eles estão caminhando. E se você pegar o mapa de Israel, você vai ver, indo para o norte, você sai de Judá, cruza Benjamim, e a próxima cidade é Jerusalém. Mas ele diz: olha, essa ainda não é Jerusalém que vocês conhecem, que a gente conhece. Essa aqui é Jebus. Isto é, aí ele diz Jerusalém, porque antes de Jerusalém era Jebus, dominada pelos jebuseus. Por isso que estamos no início do livro de Juízes. Essa cidade, as tribos estão conquistando as cidades. Jerusalém ainda é Jebus. Jerusalém não foi conquistada. É isso que ele está dizendo aqui. Então o levita, ele pensa: olha, entre a gente entrar em Jebus e andar mais umas 3 horinhas e chegar em Gibeá, que é uma cidade que os benjamitas já dominaram por completo, é melhor a gente ir para Gibeá. Jebus estão os pagãos, estão os jebuseus. O servo dá a ideia de ir para Jebus. Ele diz: não, vamos andar mais um pouquinho. A gente fica ou em Gibeá e depois um pouquinho tem uma cidade chamada Ramá. Então ele diz: lá a gente decide se entra em Gibeá ou em Ramá, porque as duas, elas foram dominadas pela igreja. Lá está a igreja. Lá estão os benjamitas. Eles vão nos receber muito bem. Está seguro. Lá podemos ficar. Lembrando que Jerusalém, ela vai passar por altos e baixos, ela só é dominada por completo na história de Israel. Esse é o marco do reinado de Davi. Davi vai dominar completamente Jerusalém, podendo ali o seu filho construir o primeiro templo. Vamos para Gibeá. Lá é mais seguro. Versículo 14. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Olha como o autor está dizendo: olha, fique tranquilo, Gibeá, que pertence a Benjamim. Versículo 15. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Você chegar a morar, a dormir na praça de uma cidade, é porque você já procurou bastante lugar para dormir e não encontrou nenhuma pousada, nenhuma hospedaria, e nenhum irmão da igreja quis receber os irmãos.
Eles estavam ali agora, a ponto de dormir na praça da cidade. E é aí que chega um personagem chamado Homem Velho de Efraim. Também não tem nome. Versículo 16. Eis que ao anoitecer, o homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes daquele lugar eram benjamitas. Ele está dizendo, olha, tem um homem velho de Efraim, ele não está morando na sua tribo, ele está morando lá. O resto, todos eram benjamitas que moravam em Gibeá. Provavelmente aquele homem velho se identificou com o levita, porque o levita é de Efraim, o levita é de Siló. Versículo 17. Quando o homem velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou, para onde você está indo e de onde você vem? O levita respondeu, estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim. Agora ele vai dizer, de onde sou? Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Olha, ele é de Siló, a casa do Senhor fica em Siló. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a sua serva, e para o moço que vem com esses seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse, que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar, fica a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés e comerem e beberem. Como eu disse, esse velho vai se identificar com esse homem. Estava o levita, a concubina, o servo, tem um servo junto com esse levita, 2 jumentos. E aí os jumentos carregando palha para os jumentos em si, toda a comida ali para eles voltarem. Esse levita era um homem abastado. O problema dele é que ele não tinha onde passar a noite. E esse homem vai dizer, venha, vamos dormir lá na minha casa. Você não pode ficar nessa praça. Como assim eu não posso ficar nessa praça? Essa é a praça do povo do Senhor. Que mal pode me acontecer nessa praça? Esse homem fica preocupado. Só tem crente aqui. Só tem igreja aqui. O que mais pode me acontecer? E é agora que começa a história de terror. Eles estavam na casa desse senhor. Até agora está tudo bem. Eles foram hospedados. Eles conseguiram um lugar para dormir. Mas agora começa. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse, não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Irmãos, acontece exatamente isso lá em Gênesis 19, na história de Ló. Os sodomitas, eles queriam abusar dos anjos que estavam dentro da casa de Ló. Só que aqui não são sodomitas. Aqui são benjamitas. Aqui é o povo do Senhor. E o argumento do homem velho começa muito bem. O problema é o final, é a solução que ele propõe. Mas o começo é excelente. Olha a lógica dele. Ele está dizendo assim, eu sou o anfitrião. Eu abriguei esses homens, essa concubina, esse servo. Eu tenho a obrigação de protegê-los. Não façam isso, o argumento dele, porque eles são meus convidados. Eles são meus hóspedes. Eu tenho a obrigação de protegê-los. Agora, a solução que ele dá para o problema é trágico. A solução que ele dá para o problema é abominável. Versículo 24. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com esses homens, com esse homem.
Vejam, irmãos, que atrocidade. E a mesma coisa aconteceu na história de Ló. E essa solução que o homem velho de Efraim dá, quem dá em Gênesis 19 é Ló. Ló dá essa mesma solução. Irmãos, a história de Ló é a mesma, só muda os personagens. Para comprovar isso, abram comigo, por favor. Gênesis 19. Vale a pena nós voltarmos aqui para vermos essa história. Gênesis 19, 5 a 11. Gênesis 19, a partir do versículo 5. E chamaram Ló e lhe disseram, versículo 5: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram-os de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Os sodomitas não queriam as filhas de Ló. Ló dá essa mesma solução. A mesma solução do homem velho. Ló, exatamente. Mas os sodomitas queriam os homens. Queriam abusar dos homens. É a mesma história com personagens diferentes. O absurdo. Percebam o absurdo de oferecer essas mulheres como objeto de troca. Irmãos, a mulher aqui, elas estão sendo vistas como uma propriedade. Esses homens, eles não têm consideração nenhuma por essas mulheres. Uma cultura terrível. Mas a Bíblia deixa clara: essa não é a cultura bíblica. Esse não é o princípio, bíblico. Isso é uma cultura cananeia. Isso é uma cultura sodomita. Mulheres sendo tratadas como objeto. Aconteceu também em Israel. Quando? Quando não havia rei em Israel. E as pessoas faziam o que queriam. Isso deve nos levar a pensar, irmãos, como nós devemos tratar e como nós devemos zelar e proteger as nossas mulheres. As mulheres que Deus nos deu para proteger. Porque a visão mundana é exatamente a visão oposta ao princípio bíblico. É a visão dos cananeus. E quando a igreja aqui vai se comportar como os sodomitas, assim como Ló ofereceu as suas filhas porque escolheu morar em Sodoma e conviver com os sodomitas, a graça de Deus foi na vida de Ló, o homem que tomou a mesma decisão desse homem velho. E veja o que acontece, vai ficando pior a narrativa. Versículo 25: porém aqueles homens não quiseram ouvir. Voltando aqui para Juízes 19. Então o levita pegou a sua concubina e entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. É como se esses homens, irmãos, de Gibeá, eles fossem animais, e no meio daquela confusão,
o levita pegou a força dele e empurrou a sua concubina. E eles, como animais, a dilaceraram. Essa é a visão aqui do texto. E eles abusaram dela a noite toda. O que era para esses homens terem feito, irmãos? O levita e esse homem velho, e o servo também, não esquecemos dele. Era para esses homens terem dado a vida por essas mulheres. Vocês não vão fazer nada com elas. Nós não vamos deixar. Era para esses homens fazerem alguma coisa com elas sobre o cadáver desses homens. Depois que esses homens estivessem mortos. Mas não entregá-las para esses homens. Ao invés do levita usar a sua força que Deus nos deu. Deus nos deu a força masculina. Ao invés dele usar isso para proteger a concubina, ele pegou a força para jogá-la para fora da casa e fechar a porta. Foi isso que esse homem fez. Sodoma é a cidade que as pessoas faziam o oposto que Deus ordenava. Eles iam contra a lei do Senhor. E a gente sabe o que Deus fez com Sodoma e o que Deus fez com Gomorra. Mas aqui, irmãos, estamos na tribo de Benjamim. Aqui estamos dentro da igreja. E isso aconteceu dentro da igreja. Foi o povo que Deus entregou a lei, o povo que Deus entregou o tabernáculo, os profetas, que Deus libertou depois de 400 anos de escravidão. E agora eles fazem exatamente os que fazem os cananeus, os que fazem os sodomitas, os que fazem os babilônicos, os assírios, homens que não tinham recebido as bênçãos e os privilégios que eles receberam do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque só basta a gente se apartar do Senhor. Só basta a gente ficar momentos longe dos caminhos do Senhor e a gente vê até onde a gente pode chegar. Mas o terror não acaba aqui. Versículo 27. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre um jumento e foi para a sua casa. Ela chega destruída diante dele. E as palavras dele são: levanta, vamos embora. Pior, versículo 27. De manhã, quando o seu senhor se levantou, irmãos, ele dormiu naquela noite. Quem em sua sã consciência entrega a sua esposa para ser estuprada a noite toda e dorme e sente sono depois disso? Ele dormiu, levantou, abriu a casa, ela estava lá na porta: levanta, vamos embora. Quem é ela? Ela é um animal para ele, não tem consideração nenhuma. Ela é uma pessoa que está atrapalhando a viagem dele, está no meio do caminho dele. Levanta, para com isso, vamos embora. É assim que esse homem tratou essa mulher. Ele sai para seguir viagem. Ela não responde. A gente não sabe se ela morreu ali. Ela morre, né? Ela morreu ali ou ela morreu durante a viagem, que ainda era longa, para Siló. Ou ela morre na casa dele, ou ele mata ela. A Bíblia não deixa claro. Ela não responde mais ele. Talvez ela já tenha morrido, mas a Bíblia não deixa claro qual foi o momento em que ela morreu. Eu não duvido nada desse homem ter finalizado o sofrimento dela. Depois do que ele vai fazer aqui no versículo 29. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. No capítulo 20 a gente vai ver que ele vai enviar para cada tribo de Israel com uma carta dizendo o que aconteceu. Para cada tribo de Israel. Quem em sua sã consciência tem um plano como esse aqui? Ele esquarteja a esposa como uma forma de protesto. Ele acha que isso é uma boa ideia. Isso aqui vai chocar. E de fato vai chocar. É isso que nos mostra no versículo 30. Qual é a conclusão de tudo isso? Nós lemos: todos os que viram isso diziam:
Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde um dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Conversem sobre isso. Eles estão dizendo, ponderem sobre isso. Ao invés de ficar odiando o levita, odiando esse velho homem de Efraim, odiando Ló, odiando os de Gibeá, pondere sobre você. Considerem a sua natureza, a nossa natureza. Pondere, considere sobre os seus pensamentos, o que está dentro da nossa alma, onde nós podemos chegar. Isso aqui é a prova viva de onde o ser humano pode chegar por causa do pecado. Até onde nós podemos chegar, irmãos, se nós nos apartarmos da lei do Senhor? Até onde nós podemos ir se a lei do Senhor não for o nosso norte, não for o nosso manual de fé e prática? Sodoma está mais perto do que a gente imagina. Sodoma não está tão longe como nós imaginávamos, porque Sodoma está literalmente agora aqui, nesse capítulo, dentro da igreja do Senhor. Outro detalhe interessante, irmãos, é que Gibeá é da tribo de Benjamim. E sabe quem nasce em Gibeá? Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele nasce em Gibeá. E nós sabemos que Saul nunca foi o rei ideal para Israel. Era o rei que era o reflexo do povo, mas não foi o rei ideal. E também o texto faz uma menção a Belém, porque essa concubina, ela era de Judá e ela era de Belém. Aquela mulher que foi dilacerada por aqueles homens de Benjamim, ela era de Belém, ela veio de Belém. E um detalhe muito interessante é que nós vamos estudar, não hoje, mas na próxima semana. Essas tribos vão se reunir, todas as tribos vão se reunir para discutir esse assunto de Benjamim. Eles vão ficar horrorizados, indignados, e eles não vão querer deixar isso barato. Isso aqui é o pivô de uma guerra que vai acontecer contra Benjamim. Aqui é literalmente o autor terminando a igreja contra a igreja. Ele está fechando com chave de ouro o livro de Juízes. Por isso que ele termina dessa forma. E acompanhe comigo o capítulo 20, versículo 18. Eles vão ponderar e vão decidir fazer uma investida contra Benjamim. E aí no capítulo 20, versículo 18, vai dizer assim: os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Judá irá primeiro. O rei que não era ideal, ele vai nascer da cidade justamente que é subjugada por Judá. Primeiro vai Judá. É de Judá que virá o rei que governará Israel, o verdadeiro rei. Esse rei vai restaurar a sorte do povo. Não é Saul, o rei que julga Israel fora dos padrões do próprio Deus. Concluindo, irmãos, como o pecado ele é poderoso para destruir, como as pessoas podem ir longe por causa do pecado. Mas o perverso, aquele que comete esse tipo de atrocidades, e se nós ligarmos o jornal, se nós lermos as notícias, nós vamos ver notícias como essas, diariamente, constantemente. Meu cunhado trabalhou no setor de estupros da polícia, e ele pediu transferência depois de um tempo, porque ele não tinha, ele é escrivão. Ele disse que não tinha estômago para ouvir o que ele ouvia todos os dias. Vários casos e casos. O que o perverso ele não sabe, mas ele vai saber.
é que tem um Deus que julga todas as coisas. E Deus irá punir essas pessoas. Quem é Cristo para nós, irmãos? Pessoas que pela sua graça Ele alcançou, e que tínhamos todas as capacidades de fazer isso, que os de Gibeá fizeram. Cristo é o nosso anfitrião. Ele é o nosso verdadeiro anfitrião. E o Salmo 23 vai nos tratar como hóspedes, e Ele como anfitrião. O Salmo 23 vai dizer assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa é o anfitrião. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, Ele é o nosso anfitrião, Ele é o nosso protetor, e Ele coloca duas pessoas para nos acompanhar. A Bíblia fala que uma é a bondade e a outra é misericórdia, e Ele nos guia para a sua santa casa. Ele é o nosso anfitrião que nos protege, que não nos deixará e não nos entregará nas garras do inimigo. Ninguém pode lhe tirar das mãos da proteção daquele que lhe salvou, porque Ele é o mais poderoso sobre todos os nossos inimigos. Por vezes, irmãos, até o povo de Deus, a Bíblia está dizendo, pode cometer barbaridades. Tem muita gente na igreja que tem conversa de crente, tem casa de crente, a casa dela é toda bonitinha, com a Bíblia aberta, tem batismo de crente, mas não é crente, não tem coração de crente, nunca está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Gente nada piedosa, e esse alerta é sério. Existe esperança, irmãos, nessa história sombria. Eu me lembro de Oséias. Oséias nos mostra, ele faz uma analogia ao povo de Deus como uma concubina. O povo de Deus ali, a mulher que Oséias vai se relacionar, é uma concubina, que Deus vai acolher ela e vai cuidar dela. Em outras versões, logo no versículo 3 aqui do nosso capítulo, vai dizer que o levita, ele vai ao encontro dela para falar-lhe ao coração. Mas ao longo da narrativa, a gente vai entendendo, o texto vai sendo crescente nisso, ele vai revelando, ele não considera essa mulher, até chegarmos no ápice aqui, do total desprezo desse homem. Mas o Senhor é diferente, irmãos, porque Deus, veja o que aquele homem faz, ele entrega a vida daquela mulher para salvar a sua vida. Jesus é o anfitrião e é o esposo perfeito, porque ele faz o contrário, ele entrega a sua vida para salvar a nossa. Ele faz o que aquele levita deveria ter feito. Ele nos ama de fato, e ele provou esse amor na cruz do Calvário. Ele entrega a sua vida. Quem vai morrer sou eu, não é a minha igreja. A nossa esperança não está nesse mundo, não está nesse levita, está no Senhor, que nunca entregaria sua amada para ser destruída. Ele se entrega. Que não se achem, irmãos, entre nós habitantes de Gibeá, mas que se achem pessoas santas, onde Jesus esteja no meio e diga: paz seja convosco. Todos nós estamos sujeitos a esse mal aqui na terra, tanto ímpios como salvos. Podemos sofrer essas atrocidades, essa injustiça, mas o nosso Deus jamais vai nos ferir. E a diferença de hoje e das pessoas desse capítulo é que a igreja do Senhor, ela tem um rei justo, um rei bom e um rei que protege e que pune o mal. Mas ao contrário, irmãos, de Sodoma, nós não vamos habitar em Sodoma, nós não vamos habitar na nova Sodoma, porque muitas pessoas chamam esse capítulo da nova Sodoma.
Ele pensou ter chegado numa terra segura, mas ele chegou na nova Sodoma. Em Apocalipse vai dizer que antes de Jesus voltar, vai existir aqui e vai ser estabelecida a nova Babilônia. Mas também nós podemos habitar temporariamente nela, mas o nosso lugar definitivo não é na nova Sodoma, não é na nova Babilônia, não é em Jebus, que será Jerusalém, nem em Jerusalém, será na nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, Zacarias vai dizer que as praças não são perigosas. Zacarias vai dizer que as crianças brincarão lá e elas não vão ser raptadas, elas não vão ser sequestradas. E Isaías vai nos dizer que a criança vai brincar no ninho da serpente e ela não vai ser mordida. Vamos poder sair das nossas casas. Não precisa ter medo ali de doença. Não precisa ter medo ali de uma nova pandemia. Não seremos precipitados, nem a mídia será sensacionalista. Não haverá dor, não haverá choro e não haverá saudade. Mas você só vai entrar na nova Jerusalém se o Filho morreu por você. E nós que temos a convicção e devemos ter que o Filho morreu por nós, nós devemos nos comportar como cidadãos, não de uma nova Sodoma ou de uma nova Babilônia, e sim da nova Jerusalém, irmãos. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu amparo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é o anfitrião, é o esposo protetor, e que nós, ainda pecadores, possamos refletir isso, protegendo a nossa igreja, protegendo a nossa casa, nós como homens de Deus, protegendo as nossas mulheres, os nossos filhos. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos abençoa ao longo dessa semana, nos guarda, nos protege. Esse mês que se inicia, que seja um mês abençoado, que seja um mês de comunhão para a nossa igreja, que seja um mês de regozijo, um mês que a gente possa pensar o que deu certo nesse ano, o que deu errado nesse ano, e como nós podemos glorificar ao Senhor ainda mais no ano que vem. Nos abençoa como igreja, nos abençoa como famílias. Esteja conosco em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.